Hoje eu vou falar de uma dificuldade muito comum que pessoas que trabalham na indústria, sobretudo na área de pesquisa e desenvolvimento, e que precisa ler artigos, ou que quer ler para talvez tentar ver se encontra alguma informação importante para trazer para o meio industrial, e tem muita dificuldade de parar para realmente ler um artigo inteiro. Eu vou dar algumas dicas em relação a como ler artigos de forma mais rápida, com algumas estratégias de quem viveu o meio acadêmico e sabe como é que é. E depois eu vou trazer alguns exemplos, um relato para a gente conseguir ilustrar o que a gente conversou e ajudar vocês a terem um senso crítico na hora de uma leitura, certo? Então vamos lá? Bom, vocês provavelmente, alguém que está assistindo esse vídeo, já teve dificuldade de, tanto na parte de fazer uma leitura boa de um artigo pela questão da linguagem muito técnica, como, sobretudo, pela falta de tempo. Como que eu vou ler um artigo de 20 páginas, que talvez pode até nem me proporcionar, entre aspas, ou me fazer encontrar a solução que eu quero chegar. Então aqui eu vou dar uma dica muito prática de como que vocês podem minimizar essa questão do tempo e conseguir trazer resultados, né, dos artigos e aproveitar melhor de artigos científicos sem tomar tanto tempo e sem precisar de ler ele inteiro, certo? Hoje eu quero trazer para vocês dicas de como fazer uma leitura mais dinâmica de um artigo científico. A ideia é você ler o artigo científico inteiro só depois de ele passar por algumas etapas prévias de análise sua, uma análise criteriosa mesmo, para poder perceber se vale a pena a leitura completa, ok? No sentido de que esse artigo ele vai realmente trazer a solução que eu quero, ele vai dizer alguma coisa que eu estou buscando para poder aplicar para o que eu quero. E essa dica que eu vou dar, eu falei no início sobre pessoas profissionais que trabalham na indústria, mas essa dica vale para cientistas também, que realmente, às vezes a gente quer fazer uma revisão bibliográfica ou um artigo, né, com metodologias também, resultados, e eu preciso ler muitas referências para fazer citações corretas, para ver se o efeito que eu descobri ele é similar ao efeito que um outro autor também encontrou, né, para justamente ter embasamentos teóricos naquilo que eu achei de resultado, ou as hipóteses que eu tenho. Então, também é válido para cientistas, para pessoas que trabalham na área de pesquisa diretamente, mas também ele é muito válido para quem trabalha na indústria, na área de pesquisa, ou mesmo que não trabalhe na área de pesquisa, mas está buscando artigos científicos para embasar uma hipótese, ou para encontrar alguma solução, ou para poder fazer posteriormente alguma análise com base no artigo. Então, a ideia dessas dicas que eu quero dar para vocês é basicamente economizar tempo, que hoje em dia é muito precioso. E é aquela coisa, né? Você encontrou um artigo, ele pareceu ser bom para você, talvez ele vai ser bom para outra pessoa, porque está buscando uma outra coisa, mas para o seu contexto ele não é. Então, poxa, bola para frente, não deu certo, vamos tentar outros artigos. Essa é a ideia. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos recapitular aqui, e talvez para quem não saiba, como que o artigo ele sempre vai ser dividido. Ele vai ter o título já pode dizer alguma coisa, na verdade você só clica no artigo quando o título te chamou a atenção, por isso que quem escreve artigos também tem que tomar muito cuidado para ter um título atraente, digamos assim, e que corresponda ao que você de fato analisou. Então você clicou no artigo pelo título. Aí, o que você vai fazer primeiro de tudo? Primeira coisa de tudo, não ler o resumo. O artigo científico, só um parênteses, o artigo científico, ele não é igual uma leitura de um livro, em que eu começo com a primeira página, depois a segunda página, depois a terceira página, a quarta e vai indo assim. Não, você vai ler estrategicamente, não naquela ordem no qual ele está representado, e sim na ordem mais coerente com o que você está buscando. Então, beleza, então o artigo começa com o título, depois, e aí vai ter os autores, né, logo ali embaixo, com as universidades, centro de pesquisa que o autor está trabalhando atualmente. Depois, o resumo, com as palavras-chave. E embaixo, depois do resumo, tem introdução, material e métodos, resultados e discussão, conclusão. Alguns artigos existem outras divisões, tem artigo que inclusive separa resultados e discussão, prefere demonstrar todos os resultados, depois fazer uma discussão final que vai englobar tudo. Eu já fiz artigo assim, dependendo do contexto vale muito a pena, porque você consegue justamente interligar todos os resultados e fazer uma discussão só, mais pura, né, e que remete a todos os seus resultados. Enfim, vai de critério do pesquisador, e a própria revista às vezes tem alguma exigência. Mas em tese, 80% dos artigos tem essa divisão. Então vamos lá. O artigo ele começa com o título, depois o resumo. Aí a pessoa talvez já pensa, bom, eu vou começar o artigo
pelo resumo, depois eu vou ler a introdução, depois eu vou ler material e métodos, como se ele fosse um livro, a primeira página, a segunda página, a terceira página, mas não é essa lógica na leitura de artigos científicos, uma leitura estratégica. Eu vou dizer a minha estratégia, e é uma dica que eu, por ter praticamente 10 anos de experiência em pesquisa, faço. Eu leio primeiro o objetivo, nem é o resumo, eu leio primeiro o objetivo, e vejo se o objetivo corresponde, primeiro, eu vejo se o objetivo corresponde aos meus objetivos, claro, não vai ter que ser, não é igual, mas se ele objetivou, ele teve uma hipótese que de alguma maneira é similar à hipótese que eu tenho de por que eu estou buscando fazer uma leitura de um artigo, esse artigo pode indicar que ele vai trazer alguma resposta para aquilo que eu também estou buscando, ou um embasamento que eu estou buscando. Beleza, li o objetivo. Outro ponto muito interessante. Depois do objetivo, você vai lá na conclusão. Você vai no final do artigo, vai ler a conclusão. Sabe por quê? Se a conclusão responde o objetivo que o autor colocou, primeiro, é um bom artigo, porque ele tem uma escrita fluida, uma escrita boa. Segundo, foi uma pesquisa relevante. Pesquisas relevantes ou pesquisas que trazem alguma solução, não significa que são resultados positivos. Às vezes você tem uma hipótese, você avaliou o efeito de um equipamento num produto, por exemplo, e você queria que esse equipamento resolvesse o problema de cor, ou resolvesse um chocolate, por exemplo, um tipo de temperagem que vai trazer mais brilho. Talvez o resultado do artigo seja: o que eu estudei não trouxe mais brilho, ou trouxe mais opacidade. Isso também é resultado relevante, mas é um resultado negativo. Ok? Mas o que importa aqui que eu estou querendo dizer é, se a conclusão ela respondeu o objetivo, ela respondeu a hipótese, é um artigo que tem uma boa história para contar, ok? Beleza, fui no objetivo, o objetivo parece interessante, fui na conclusão, a conclusão ela responde aquilo que eu perguntei no objetivo, né, que o artigo perguntou no objetivo, eu vou pro resumo para eu ter uma ideia de como que foi feita ali a metodologia, o que ele está introduzindo, porque aí o resumo ele vai ser uma síntese de todo o artigo, aí eu vou pro resumo. Você pode ir para o resumo no começo de tudo? Pode. Mas eu vou dizer que às vezes existem muitos resumos bons e na hora que você vai ler o artigo, ele não é nada daquilo que está escrito no resumo, ok? Então, assim, acontece. Por isso que eu prefiro ler primeiro o objetivo, depois a conclusão. Mas beleza? Terceiro ponto, então, ler o resumo. Nossa, o resumo é legal, usou metodologias que fazem sentido também na minha cabeça, ou metodologias que eu até posso usar também, ou trouxe resultados interessantes. Aí você vai para... Aí você vai ou fazer uma leitura inteira do artigo, se você vê que está muito relevante, ou, aí já é uma outra recomendação que eu dou, ler os resultados. Sim. Os resultados, às vezes, você pode ler e, claro, você não vai entender ele tão 100% porque você precisa de entender como foi feito para chegar no resultado. Mas ali, a leitura que você vai fazer do resultado é uma leitura estratégica para te ajudar a entender se foram resultados pertinentes com aquilo que você leu na conclusão dos objetivos e se são resultados que você também está buscando, de alguma maneira, ok? Aí depois, metodologia, ou já também leu o artigo inteiro. Mas... Então, assim, concorda que se você vai por esses passos, você já elimina uns artigos que talvez você poderia lê-los inteiros e eles não iam resolver, ou você não ia encontrar aquilo que você queria? O artigo é ruim por isso? Não. O artigo não é ruim por isso, não necessariamente. Mas o artigo não traz o que você imaginou que ele trouxesse, certo? Então, essa é uma dica estratégica de passos de leitura de artigo. Agora, eu quero trazer para vocês um outro conceito, e aí com esse conceito eu vou dar um exemplo bem prático, ok? Eu vou trazer um artigo aqui para vocês e ilustrar melhor o que eu quero dizer. Então, depois de vocês já agora saberem como fazer essa leitura estratégica, esse artigo aqui, um dia eu fiz um trabalho que eu precisava avaliar o efeito do ultrassom sobre proteínas de iogurte grego, sobre o processamento de iogurte grego, como que o ultrassom poderia melhorar ou não o processamento de iogurte grego. E aí eu me deparei com esse artigo que eu achei muito interessante, porque o que ele fala? Ele é um artigo que ele usa, né, o efeito do ultrassom para melhorar o gel de iogurte. Depois que ele foi fermentado, a gente tem o gel do iogurte grego. Então, o iogurte grego ele é um iogurte que ele tem uma quantidade superior de proteína do que um iogurte convencional.
E ele justamente precisa ter uma viscosidade maior. A característica sensorial do iogurte grego é ter uma viscosidade superior a um iogurte convencional, certo? Só que o que acontece? Esse artigo ele traz um problema muito interessante que a indústria tem. E aí, no resumo, ele já mostra isso. Ele traz o seguinte: a indústria de alimentos ela quer evitar ao máximo a produção de soro ácido, porque o soro ácido ele não vai ter muitos recursos de utilização. O soro doce, sim, você pode usar filtração por membrana, aproveitar esse soro doce, fazer proteína do soro, o nosso famoso whey protein. O soro ácido ele já não tem os mesmos benefícios. Então, o que acontece? Então, esse não é o objetivo do artigo, tá? Mas só um contexto. Então, o que acontece? Para evitar a produção de soro ácido, uma estratégia que se usa, que as empresas usam, e que esse artigo traz, eu concentro o leite, para ele já ter mais teor de proteína, antes de fermentar, e aí nessa concentração eu já consigo liberar um pouco de soro doce, e aí depois, no resto, né, o final da fermentação ali, eu libero um pouco de soro ácido, mas pelo menos eu consegui resgatar um pouquinho de soro ainda doce, né, sendo mais utilizado. Aí o que acontece? Só que se você concentra o leite, ele vai ficar com mais teor de sólidos, então isso vai aumentar muito a concentração de proteína. E aí essa concentração de proteína, o que acontece? Ele, antes de fermentar, ele já está um gel, praticamente. E aí o processo de fermentação, você está com um produto muito viscoso, porque ele reteu muita água. E às vezes é um gel que nem é tão... Ele é firme, no sentido de viscoso, mas ele acaba quebrando muito fácil também, porque é um gel que não foi feito com uma estrutura muito boa de proteína, uma redezinha assim, fechadinha. Tem muita água ali que a proteína captou ali, né? Mas ele tá até uma estrutura relativamente fraca, e também não é isso que a gente quer. Então o que esse artigo ele traz de solução? Você usar o ultrassom antes de fermentar, ou durante o processo de fermentação, e depois, e aí o que esse ultrassom vai fazer? Ele vai reduzir essa viscosidade, ele vai quebrar essa rede que eu não quero, que eu acabei fazendo ela acontecer por estar muito concentrado o leite. Então ele usa o ultrassom para poder fazer essa diminuição de viscosidade, e eu consegui trabalhar melhor com esse iogurte com uma viscosidade menor, e aí depois, claro, durante o processo de fermentação, até o final da fermentação, toda a cadeia produtiva do iogurte, eu vou ter um iogurte perfeito, balinha, ok? Então, ele mantém a propriedade do iogurte final. Agora, aí, por que eu tô falando desse exemplo? Esse artigo aqui, ele fala do efeito do ultrassom. Quem trabalha na área de alimentos sabe que o ultrassom, até hoje, ele é um equipamento difícil de você ter na escala industrial. Existem algumas empresas já que têm ultrassom, mas ele é caro. Enfim, quando você for olhar esse artigo, você vai ver que ele trabalha com quantidades pequenas, que é aquela questão que no vídeo anterior eu falei sobre isso, sobre artigos que você lê e fala, poxa, mas trabalha com uma escala que 30 ml, que diferença vai fazer, né? Como é que eu vou conseguir escalar? Ou igual aqui, por exemplo, um exemplo de justamente, tá trabalhando com um equipamento que eu não vou poder utilizar na minha indústria, né? Mas o pulo do gato que eu quero dizer para vocês, que é uma outra estratégia de você saber aproveitar o artigo, aqui não é uma estratégia de leitura, mas de você saber aproveitar o artigo é pensar, tá, eu vou entender desse artigo qual que é o efeito que o ultrassom faz. E aí eu vou pensar, e aí que é a questão do traduzir a ciência para a prática, eu vou pensar o que eu posso fazer que talvez não vai ter o mesmo efeito do ultrassom, não vai ser tão maravilhoso assim, igual tá no artigo, mas que pode substituir, ok, o efeito. Então, eu vou pegar, aí o que eu poderia talvez fazer erroneamente, né, usando a minha estratégia que eu dei no exemplo, eu leio o título, aí já no título eu já falo, ultrassom, não vou poder trabalhar. Ou eu até dou uma chance, né, eu leio o título, aí eu vou aqui para os objetivos, aí o objetivo fala, né, que o efeito do ultrassom, a gente objetivou com esse trabalho, né, realizar o efeito do ultrassom. Aí eu penso assim, não vou trabalhar com isso aqui, não vai resolver para mim esse trabalho, não vou nem olhar, né? Só que não, o pulo do gato é pensar, ok, a conclusão dele fala, né, que de fato o ultrassom teve esse efeito, mostra já algum efeito que aconteceu, explica que realmente ele pode sim ser usado para reduzir a viscosidade, e aí vai favorecer. Então, peraí, né, foi um resultado interessante aqui. Ah, mas usou ultrassom, não posso usar. Calma, né? Vamos pensar mais friamente no negócio. E aí, o que você pode pensar? Depois que você leu e que você entendeu o fenômeno que aconteceu por trás daquela pesquisa ali do ultrassom, a ideia é justamente pensar em meios de usar outra coisa que não seja ultrassom. Então, talvez eu possa testar lá na indústria
fazer um shear, trabalhar com um agitador que tem shear, que vai fazer cisalhamento, talvez esse cisalhamento vai resolver, certo? Então, por que eu trouxe essa ideia, esse exemplo para vocês? É para dizer que tenha senso crítico ao ler um artigo, de realmente perceber que talvez ele não vai te dar exatamente aquilo que você quer, mas ele vai te mostrar fenômenos, ele vai te mostrar conceitos, e você pode, estrategicamente, utilizar ou substituir alguma coisa que vai proporcionar o mesmo fenômeno que aquele artigo está dizendo. Você interpretou, você percebeu que o ultrassom, a cavitação dele, o ultrassom ele forma microbolhas que eles vão colapsando assim na matriz alimentícia, e ela vai justamente trazendo essas implosões, e ela gera esse efeito como se fosse uma agitação, só que de uma forma muito mais microscópica e mais eficaz. Então é uma espécie de mini implosões que fazem esse cisalhamento. Então, poxa, vamos trabalhar com um agitador que a gente tem lá naquele estanque grandão de fermentação. E aí, o que eu vou fazer? No início da fermentação, eu já começo a fazer uns shearzinhos assim, ó, umas agitações, e eu posso ter o efeito que eu quero, entendeu? Então, essa é a ideia. A ideia é sempre trazer, usar ferramentas que eu tenho. É igual quando a gente está cozinhando. A gente está cozinhando, às vezes a gente, nossa, eu não tenho uma batedeira, mas talvez pode funcionar com fouet, pode funcionar com liquidificador, vamos testar, certo? Ou não tenho esse ingrediente X, não tenho a manteiga, mas quem sabe com a margarina também dá um efeito similar, pode não ser igual, mas similar. Então essa é a ideia que eu quero trazer para vocês hoje, de trazer essa dica de como que vocês podem ler o artigo científico economizando tempo e energia, essas estratégias, mas também com muito cuidado e com uma visão crítica de extrair aquilo que você pode extrair, traduzir para a realidade que você tem, para os equipamentos que você tem, para as condições que você tem, para você poder usá-lo da melhor maneira. Comenta aí nos comentários se vocês já passaram por isso, tanto quem é cientista e talvez leu um artigo inteiro e falou, nossa, para que eu li tudo isso depois, né? Porque talvez ele realmente não foi bom para mim, né? Para o meu contexto. Ou se vocês usam alguma estratégia também de leitura mais dinâmica, o que vocês fazem? Ou vocês também trabalham na indústria, como vocês fazem para fazer essas leituras dos artigos? Comenta aí embaixo, comenta se vocês já passaram por isso também. E comenta como vocês usam, né, também essa questão de, peraí, esse artigo ele não é tão aplicável para mim, porque ele tem tais questões que eu não posso utilizar aqui no meu contexto, mas como que vocês contornaram a situação? Comenta aqui, porque vai contribuir também para outras pessoas que talvez estão passando por isso. E se vocês gostaram desse vídeo, dá um like, ajuda a chegar para mais pessoas, se inscreve no canal para receber notificação também, ativa o sininho, que toda semana eu vou trazer vídeos sobre ciência de alimentos, aplicação da ciência na prática, e a ideia é a gente crescer junto nessa ponte que é incrível entre a ciência e o meio industrial.